Beatriz, uma mulher muito tranquila, se vê diante de um grande problema, que desenterra um segredo capaz de alterar seu destino e de todos ao seu redor. Nesta história emocionante, ela, acompanhada por Mateus, um guarda florestal com um passado marcante, e confrontada por Marlene, a líder implacável de uma empresa com planos sinistros, embarca em uma viagem inesperada. Não se trata apenas de superação, é uma jornada repleta de reviravoltas, onde verdades são desvendadas, e a busca por justiça e redenção desafia o curso de suas vidas. Veja como Beatriz, com a ajuda de pessoas inesperadas, enfrenta as sombras de seu passado para revelar uma luz que pode iluminar seu futuro. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. A luz do sol brilhava pelas janelas do quarto do hospital, tocando tudo com sua luz e calor. No entanto, tudo dentro do quarto era sombrio. Paredes antigas com profundas rachaduras, móveis gastos, roupas de cama velhas e um silêncio deprimente. Beatriz encarava um ponto no teto, e seu corpo doía por estar na mesma posição por tanto tempo. A mulher estava gravemente doente e quase não saía da cama, pois não tinha força alguma. Seu estado emocional era terrível, isolamento total do mundo, das pessoas e um sentimento de solidão e saudade que a sobrecarregava. Ela não queria mais viver. Simplesmente não via razão para viver. Afinal, os médicos deixaram claro que sua situação era realmente séria. Ela pensou que seria melhor morrer o quanto antes. Beatriz perdeu a noção do tempo. Já não percebia quantas horas, dias e semanas haviam passado. Tudo o que podia fazer era pensar em seu passado. Mas essas memórias a faziam se sentir ainda pior. Beatriz cresceu em uma pequena cidade. Sua mãe trabalhava em uma fazenda, e seu pai era motorista de caminhão. A vida deles era muito difícil porque estavam sempre com falta de dinheiro. Isso porque seus pais não queriam trabalhar para o fazendeiro local, André. Esse homem intimidava toda a cidade. Ele tratava seus trabalhadores terrivelmente. Pagava salários miseráveis e os forçava a trabalhar 14 horas por dia. Ele poderia nem pagar se não gostasse de alguém. Os pais de Beatriz não suportavam tal atitude terrível e pediram demissão. Eles tiveram que sobreviver por conta própria, pois não havia outro emprego em sua pequena cidade. Começaram seu próprio lar e trabalhavam sem descanso. André ficou tão irritado com os pais de Beatriz que estava sempre tentando arruinar o pequeno negócio deles. Ele deliberadamente persuadia os compradores a não comprar carne, leite e ovos da família de Beatriz. Ele até dava bons descontos, apenas para que os compradores não comprassem nada da família que odiava. Portanto, eles raramente lucravam. Beatriz se saía bem na escola e era uma criança maravilhosa. Ela sempre ajudava seus pais porque via o quanto trabalhavam. Eles sempre se levantavam antes do sol nascer e trabalhavam até tarde da noite. Apesar de uma vida tão dura, a mãe de Beatriz amava fervorosamente. Quando Beatriz tinha 12 anos, um garoto local chamado Vitor se apaixonou por ela à primeira vista. Foi uma mistura de amizade infantil e afeição. O garoto carregava sua mochila e a acompanhava até em casa. Eles frequentemente nadavam juntos no rio, acendiam uma fogueira e assavam marshmallows. Surpreendentemente, os amigos infantis que brincavam se transformaram em amor verdadeiro. Vitor dava flores silvestres para Beatriz, cantava músicas de amor para ela e a levava para passear em sua bicicleta. Os pais de Beatriz ficaram muito felizes porque Vitor era de uma família rica, o que significava que após o casamento, a vida não seria tão difícil para sua filha quanto foi para eles. No entanto, os pais de Vitor claramente não estavam felizes com a escolha do filho. Eles não gostavam dessa garota de uma família pobre, então constantemente persuadiam Vitor a focar sua atenção em Ariane, a filha do próprio André. As garotas até pareciam completamente diferentes.
Beatriz parecia uma adolescente, mas Ariane era alta, esbelta e uma garota confiante. Logo chegou a hora de Vitor ir para o exército. No último encontro, ele sussurrou para Beatriz: "Por que não vamos ao nosso lugar favorito? Não nos veremos por um bom tempo." Vitor e Beatriz tinham seu lugar especial. Uma pequena tenda feita de galhos na floresta. Eles adoravam se aconchegar lá, sonhar com o futuro e se beijar. Mas hoje tudo foi diferente. O garoto beijou sua amada e sussurrou para ela: "Querida, não me recuse pelo menos hoje. O que temos que esperar? Nos amamos e com certeza nos casaremos quando eu voltar do exército. Vamos finalmente fazer isso. Não tenha medo." A garota obedeceu ao desejo de seu amado e eles passaram a noite juntos, retornando para casa apenas pela manhã. Vitor foi para o exército e Beatriz esperou por ele fielmente. Sentia saudades, frequentemente lhe enviava cartas e o chamava. Nos últimos 6 meses, ele escrevia cada vez menos e, quando o fazia, respondia relutante e muito brevemente. A garota começou a se preocupar. Sentia que algo havia mudado. Tudo ficou claro quando Vitor voltou do exército e disse a Beatriz que estava terminando com ela e se casaria com a filha de André, Ariane. Essa traição feriu a garota. Ela ficou em seu quarto chorando por dias. O pai de Beatriz viu sua condição e ficou indignado. Apenas sua mãe entendeu Beatriz e tentou consolá-la. Um dia, sua mãe disse: "Beatriz, querida, você precisa se acalmar e voltar ao normal. Você não comeu nada e não saiu de casa em dias." Sim, Vitor se revelou um canalha, mas sua vida não acabou. "Sabe, acho que você precisa deixar esta cidade e ir para a grande cidade. Entrei na universidade. Arrume um emprego e as coisas vão melhorar." Beatriz concordou e foi para a cidade. Ela se matriculou na Universidade de Economia, conseguiu um quarto no dormitório e começou a estudar diligentemente. 3 anos de universidade passaram rapidamente. E aqui está o tão esperado diploma. Após a graduação, Beatriz conseguiu um emprego em uma empresa de fabricação de móveis muito suspeita. Ela ficou alarmada com o fato de que as pessoas estavam constantemente deixando a empresa. Mas prometeram a Beatriz um salário decente. Então, a garota decidiu tentar. A presidente da empresa era uma mulher idosa, Marlene, que durante a entrevista, prometeu a Beatriz crescimento de carreira, um salário decente e melhores condições de trabalho. Beatriz foi contratada como contadora. A garota começou a examinar documentos e relatórios e ficou horrorizada. A maior parte dos lucros da empresa não vinha de transações bem-sucedidas, mas da enganação de funcionários. A gestão da empresa convidava um novo funcionário a se tornar um estagiário, mas não os contratava oficialmente, explicando que todo funcionário tem que passar por um período de experiência. Mas, quando o tempo expirava, informavam ao funcionário que ele não atendeu a alguns critérios. Ou seja, as pessoas trabalhavam duro, mas não recebiam um centavo por isso. Eles nem mesmo podiam ir à polícia ou à justiça porque oficialmente nunca trabalharam para essa empresa. Havia inúmeras violações assim. A segunda coisa que chocou Beatriz foi a enorme quantidade de produtos defeituosos. Segundo os papéis, eles estavam comprando os melhores e mais caros materiais. Mas na realidade, a presidente da empresa estava comprando material mais barato e de baixa qualidade. E simplesmente roubava o resto do dinheiro. Após trabalhar lá por um mês, Beatriz decidiu sair. Ela preencheu uma carta de demissão e entregou-a a Marlene. A mulher ficou genuinamente surpresa e tentou descobrir a razão dessa decisão. Beatriz não aguentou e contou tudo o que pensava sobre toda essa situação. "Se você continuar trabalhando assim, vai à falência em breve. Não vou assinar papéis fraudulentos, e não quero estar envolvida em nenhuma atividade criminosa."
Afinal, você pode trabalhar livremente e obter um bom lucro sem quebrar a lei. Você precisa respeitar seus funcionários e pagá-los em dia. Então as pessoas vão parar de deixar sua empresa. Comece comprando materiais de alta qualidade e fazendo móveis de alta qualidade e então as vendas vão aumentar. Eu acho que tudo pode ser consertado em apenas 6 meses, mas até agora o parceiro de negócios de comida rompeu um contrato com você. No início, Marlene ficou irritada. Você está fora de si? O que te faz pensar que tem o direito de me dizer o que fazer? Sou chefe desta empresa há 5 anos agora, e estou fazendo um ótimo trabalho, embora haja alguma verdade no que você está dizendo. As coisas têm estado realmente ruins ultimamente. Bem, vamos tentar consertar a situação juntos. E se funcionar, vou te nomear como a economista-chefe. Fechado. Beatriz concordou. Mas com uma condição. Fechado. Mas por favor, não quero ser paga como o resto do pessoal. Faço muito trabalho e meu salário deve ser muito mais alto. Marlene concordou, mas imediatamente detestou Beatriz, mesmo percebendo que a garota estava certa. A presidente da empresa superou sua ganância e seguiu os conselhos de Beatriz. E, após um tempo, as coisas na empresa realmente melhoraram. E a renda aumentou substancialmente. Marlene ficou encantada e promoveu Beatriz para uma nova posição. Como prometido. Afinal, os benefícios de seu trabalho eram óbvios. A garota economizou dinheiro por um ano inteiro e finalmente conseguiu abrir seu próprio negócio. Uma pequena empresa de limpeza. O pessoal consistia em 6 funcionários. Beatriz entrevistou todos eles porque a reputação de sua empresa dependia da qualidade da limpeza, da cortesia e da honestidade do pessoal. Ela não tentou economizar em equipamentos e produtos de limpeza. Decidiu comprar apenas os produtos mais caros e eficazes. Logo, o negócio se tornou realmente bem-sucedido. Beatriz investiu toda a sua renda no negócio, e agora seus funcionários já estavam trabalhando em diferentes eventos. E os pagamentos ali eram muito maiores. Era difícil de acreditar, mas 4 anos depois, Beatriz havia superado Marlene em termos de renda. Marlene estava muito irritada e queria se vingar dessa garota insolente, contudo, ninguém percebia o quanto Beatriz trabalhou duro para conseguir isso. Sim, ela conseguiu comprar um apartamento e um carro, mas não sobrava tempo para a vida pessoal. Era muito importante para Beatriz prover uma vida decente para si mesma porque ela não conseguia esquecer a pobreza na qual havia crescido. Assim, ela queria que sua futura família nunca passasse por necessidades. Ela até se atrasou para o funeral de seu pai, que morreu repentinamente de parada cardíaca. Acontece que ela teve um dia muito ocupado no escritório naquele dia. Beatriz conhecia o filho de Marlene, Fernando, há muito tempo. Às vezes, ele aparecia na empresa de Marlene, mas preferia viajar pelo mundo e então, oficialmente, ele era empregado como consultor de Marlene e recebia um bom salário. Mas, na realidade, ele não trabalhava lá, nem sequer por um dia. Claro, o rapaz ouvia rumores sobre uma funcionária talentosa e rica que administrava seu próprio negócio. Além de seu trabalho principal, o rapaz olhou-a mais de perto. Ela não era bonita, magra demais, com o nariz afiado e parecia uma espécie de bardo. Mas, em geral, não era a pior opção, com uma esposa assim, ele certamente teria uma vida bela. E não precisaria trabalhar. Ela faria tudo sozinha. Fernando começou a cortejar Beatriz ativamente, deu-lhe presentes caros e flores, disse-lhe que a amava, que queria começar uma família. Beatriz estava cansada da solidão. Ela queria amor e carinho, então se apaixonou instantaneamente. 3 meses depois, eles se casaram. Claro, Beatriz pagou pelo casamento. Eles começaram a viver no apartamento de Beatriz no primeiro ano. Tudo estava perfeito.
Fernando estava feliz com tudo. Ele entendia que o principal era dizer palavras bonitas e ser gentil. Beatriz estava pronta para fazer qualquer coisa por isso. No entanto, sua sogra ainda odiava a garota e logo começou a virar Fernando contra Beatriz. Quando vocês vão ter filhos? Olhe para ela. Ela é magra com olheiras. Por que você quer uma mulher tão feia? Após tais conversas, Fernando começou a reprovar cada vez mais sua esposa, perguntando por que ainda não tinham filhos. Beatriz sofreu muito por isso e passou por um exame abrangente. Os resultados foram desanimadores. Ela não tinha quase nenhuma chance de engravidar. Os médicos recomendaram fortemente que Fernando também fizesse o exame. Afinal, homens também podem ter problemas. Beatriz decidiu ter uma conversa séria com seu marido. Fernando, escute. Eu fui ao hospital. Sim, eu tenho problemas de saúde, mas isso não significa que sou infértil. Ainda tenho uma chance. Mas você também deveria fazer um exame. Só para ter certeza de que está tudo bem. O homem ficou furioso. Eu não tenho problemas. Entende? Você é que não está saudável. Então se trate e me deixe em paz. Não vou a lugar nenhum. Vamos apenas terminar essa conversa desagradável. Ele magoou muito Beatriz. Seu marido nem sequer tentou encorajá-la. Ela chorou por muito tempo. A família começou a brigar cada vez mais. Mas 6 meses depois, um milagre aconteceu. Beatriz engravidou. Ela estava tão feliz. Havia sido um caminho tão difícil. Procedimentos dolorosos, injeções. Mas o principal foi o resultado positivo. Fernando também estava animado, mas não tinha pressa em ajudar sua esposa de forma alguma. Beatriz ainda trabalhava sem folgas e dormia apenas 4 horas por dia. Mas Fernando não trabalhava e se divertia com seus amigos cada vez mais. Naquele dia, ele estava voltando para casa. Hoje ele se divertiu não só com seus amigos, mas também com prostitutas. O homem perdeu o controle do carro e sofreu um acidente. Ele sobreviveu e sofreu apenas algumas fraturas. Mas Beatriz ficou tão assustada e nervosa que teve um aborto espontâneo. Essa tristeza a matou mentalmente. Ela caiu em uma depressão profunda. Nada mais poderia fazê-la feliz. Mas Fernando não se importava. Eles se tornaram estranhos um para o outro eventualmente. O corpo de Beatriz também não aguentou. E ela acabou no hospital após um exame. Os médicos a chocaram. Havia a suspeita de câncer. A situação estava piorando. Ela sofria de sangramento constante. Alguma erupção estranha, desmaios e náuseas. E havia um caroço em sua garganta que a impedia de engolir e respirar normalmente. Ela quase não saía da cama. Beatriz sonhava apenas com uma coisa: morrer o quanto antes e não sofrer mais. Mas Marlene estava feliz com essa situação, porque muito em breve se livrariam dessa garota irritante. E Fernando herdaria sua empresa. Eles só precisavam fazer um testamento. Fernando também não estava triste, pois nunca amou realmente Beatriz. Então ele apoiou a ideia de sua mãe e começou a visitar sua esposa no hospital cada vez mais. Olá, meu amor. Como você está? Olha o que eu trouxe para você. Tem um travesseiro ortopédico, seu suco favorito e deliciosos doces. A mulher sempre ficava feliz em ver seu amado marido. Ela sempre sorria sinceramente e esquecia sua dor por pelo menos um pouco. Mas desta vez ela ficou chocada com suas palavras. Beatriz, escute, preciso te dizer algo. Não me entenda mal. Eu realmente espero que você se recupere. Mas ainda assim,
Só por precaução, fiz um testamento em seu nome. Você vai assiná-lo? Se algo acontecer, eu administrarei sua empresa em seu lugar. Mas Beatriz apenas sorriu. Ela podia sentir a falsidade em sua voz, mas se sentia tão mal que assinou o testamento. Porque ela se preocuparia com o que aconteceria com sua empresa se ela fosse morrer de qualquer maneira. Fernando satisfeito imediatamente se despediu de Beatriz e ligou para Marlene. Mãe, eu consegui. Beatriz assinou o testamento. Agora, após sua morte, serei o chefe de sua empresa. Ótimo trabalho, querido. Então, você tem seu próprio negócio agora. E não se preocupe com uma nova esposa. Vamos encontrar a garota mais bonita para você. Essa foi a última vez que Fernando visitou Beatriz no hospital. Ele nunca mais a visitou. O tratamento não estava ajudando Beatriz de forma alguma. Pelo contrário, estava piorando. E ela de repente pensou: o que estou fazendo aqui? Devo visitar minha mãe antes de morrer e me despedir dela. Visitei-a tão raramente. Só pensava nos negócios e na minha própria felicidade. Vou passar os últimos dias da minha vida com ela. Sim, vou para casa. Não vai ser pior do que aqui. Acontece que ninguém precisa de mim aqui. A mulher não informou a ninguém. Ela se vestiu e saiu silenciosamente do hospital, rumo à sua cidade natal. A mãe de Beatriz quase desmaiou quando viu a filha na porta, em condição tão terrível. Ela chorou. Beatriz, minha querida. O que aconteceu com você? Você está doente? Está tão magra e tremendo. Entre e deite-se no sofá. Vou trazer um cobertor agora. Beatriz chorou baixinho. Beijou as mãos da mãe e disse: Mamãe, sinto muito. Não te visitei muito. Só pensava na minha carreira e no marido que se revelou um traidor. Mãe, estou me sentindo tão mal, perdi meu bebê e agora estou morrendo. Decidi vir me despedir e morrer na minha cidade natal apenas. Agora percebo que você foi a única que sempre me amou. Peço desculpas por tudo. Eu te amo. Mãe. Beatriz virou-se e chorou alto. Lúcia não fez perguntas, apenas acariciou os ombros de Beatriz e sussurrou: Eu também te amo, querida. Vou fazer um chá calmante agora. E não me diga mais palavras horríveis assim. Você vai se recuperar e viver uma vida longa e feliz. Não sobreviverei sem você. 4 dias se passaram, Beatriz ficou deitada na cama o tempo todo e nem chorava mais. Lúcia estava muito preocupada com a filha. Tentou conversar com ela e pediu que comesse algo, mas não obteve reação de Beatriz. Então, a idosa teve uma ideia na manhã seguinte. Ela não saiu da cama e chamou Beatriz: Querida, minhas costas doem muito. Não consigo levantar. Tenho muitas coisas para fazer. Você me ajudará? Preciso alimentar os animais e ir à floresta pegar frutas. Não te contei, mas estou vendendo mirtilos. Por favor. Preciso muito da sua ajuda. Preciso descansar hoje e amanhã estarei bem. Beatriz imediatamente saiu da cama, foi até a mãe, deu-lhe um comprimido e perguntou baixinho: Me diga o que fazer. Beatriz rapidamente terminou todas as tarefas domésticas. Colocou botas de borracha e uma jaqueta com capuz, pegou uma cesta e foi para a floresta. Ela conhecia todos os caminhos desde a infância. Então, foi sem medo. Além disso, mesmo que algo acontecesse, ela não se importava. Beatriz trabalhou sem olhar ao redor, completamente imersa em seus pensamentos sobre a morte. A mulher nem notou que entrou na parte mais profunda da floresta, onde havia um grande pântano. Nenhum dos moradores arriscava vir aqui, pois todos sabiam que era possível afogar-se lá em vez de colher mirtilos.
Beatriz notou as cranberries e começou a colher as frutas. Ela queria agradar sua mãe. Beatriz se afastou do pântano e começou a colher as frutas. As cranberries eram bem grandes e a cesta começou a encher muito rápido. De repente, Beatriz deu um passo para o lado e caiu no pântano. Ela tentou sair, agarrando-se a alguns galhos, mas eles também caíram no pântano. Foi quando ela realmente se assustou. Ninguém sabia onde ela estava, e logo o pântano a engoliria completamente. Há poucos minutos, ela pensava na morte e queria morrer, mas agora sentia uma vontade imensa de viver. A mulher começou a gritar alto: "Me ajudem! Alguém, por favor, me ajude!" O pântano arrastava cada vez mais fundo e ela não conseguia acreditar que iria morrer de uma maneira tão ridícula. De repente, Beatriz ouviu um barulho e então viu um grande lobo que a observava atentamente, mostrando seus dentes. Beatriz gritou e fechou os olhos, pensando que era o fim. Agora o lobo iria comê-la, mas o lobo não a atacou. Ao contrário, uivou e correu embora. Em poucos minutos, o lobo voltou com um guarda florestal. Era um homem idoso de cabelos grisalhos e barba. Beatriz começou a implorar: "Me ajude, por favor." O homem franziu a testa e ordenou: "Não grite e faça o que eu disser. Caso contrário, você realmente vai se afogar. Como você chegou aqui?" O homem tirou uma faca enorme da mochila, subiu em uma árvore pequena e começou a podar o topo dela. Um grande galho caiu quase na cabeça de Beatriz. O guarda florestal estendeu a mão para o chão, pegou uma ponta do galho e começou a gritar: "Segure no galho e tente puxar seus joelhos para cima. Não entre em pânico. Não vou te deixar. Vai dar certo." Sem perder um segundo, Beatriz agarrou o galho e conseguiu puxar seu corpo exausto para a superfície. Suas botas e meia ficaram no pântano para sempre, mas isso não importava. A mulher exausta conseguiu apenas sussurrar: "Obrigada", e perdeu a consciência. Seu corpo enfraquecido não conseguiu suportar tanto estresse. O homem pegou Beatriz nos braços e a levou para uma idosa que morava na beira da floresta. Todos tinham medo dela e pensavam que ela era uma bruxa. Mas ainda assim, frequentemente pediam sua ajuda. Ela conseguia curar muitas doenças. Apenas o guarda florestal não tinha medo dela. Ele sabia que a Dona Clara não era uma bruxa, mas uma cirurgiã talentosa no passado. Mas um dia, uma tragédia irreparável aconteceu em sua vida que levou toda a sua família. Após essa tragédia, a Dona Clara fugiu das pessoas e se estabeleceu na floresta. Ela pensou que fosse uma solução temporária, mas eventualmente decidiu ficar ali para sempre. A Dona Clara lia muito, aprendeu sobre ervas e fazia medicamentos a partir delas. Um dia, ela ajudou o guarda florestal, e foi assim que eles encontraram seus destinos, que eram muito semelhantes. Mateus era um investigador no passado e amava seu trabalho. Ele tinha uma esposa amada, Luana, mas eles não podiam ter filhos. Queriam adotar uma criança de um orfanato e até prepararam todos os documentos necessários. Mas então, o sonho não estava destinado a se tornar realidade. De repente, Luana ficou muito doente. No início, pensaram que era apenas um resfriado. Os médicos não detectaram uma doença grave, prescreveram medicação e a deixaram ir para casa. À noite, a condição de Luana piorou. Uma estranha erupção apareceu em seu corpo. Ela teve febre e pela manhã havia falecido. Uma autópsia revelou que não era um resfriado. Essa morte ridícula chocou Mateus. Ele não podia tolerar os olhares simpáticos de seus colegas. E quando estava em casa sozinho, queria gritar de saudade. Logo, Mateus deixou seu emprego, vendeu seu apartamento e mudou-se para esta pequena cidade, onde começou a trabalhar como guarda florestal.
Ele se sentia mais pacífico na floresta, e sua ferida emocional gradualmente cicatrizou. Um dia, ele resgatou um pequeno lobo que havia caído em uma armadilha. Então, levou esse pobre animal para Dona Claras. O guarda florestal nomeou este lobinho de Ralph. O lobo cresceu e permaneceu devotado ao seu salvador. Ralph vivia no quintal de Mateus e sempre o acompanhava à floresta. Mateus chegou à casa da Dona Clara e bateu na porta. A mulher, assustada, imediatamente abriu a porta. O homem mostrou-lhe Beatriz e disse: "Encontrei-a na floresta. Ela quase se afogou no pântano. Ela precisa de ajuda. Você pode ajudá-la? Leve-a ao banheiro e lave toda a lama dela enquanto eu preparo uma poção." O idoso lavou Beatriz, enxugou-a com uma toalha, embrulhou-a em um lençol limpo e a levou para o quarto de hóspedes. A Dona Clara já havia preparado tudo e disse: "Bem feito. Agora vá para casa enquanto tento ajudá-la. Não posso prometer nada, mas tentarei salvá-la. Volte amanhã." O guarda florestal se despediu da Dona Clara, mas não foi para casa. Mateus decidiu ir à delegacia e descobrir quem era essa estranha, pois nunca tinha visto antes. O policial ouviu a história de Mateus e disse: "Você disse que ela tem cabelos pretos, nariz afilado, corpo esguio. E ela obviamente veio de outra cidade. Se ela não é daqui, por que iria sozinha à floresta? Não, tem algo mais acontecendo aqui." Nesse momento, uma Lúcia assustada entrou na delegacia. Ela estava chorando e falando rápido: "Preciso de ajuda. Minha filha, Beatriz, veio me visitar há uma semana. Ela está deprimida e seriamente doente. De qualquer forma, ela não queria viver. Nem queria sair da cama. Eu só queria ajudá-la. Então, pedi que ela fosse à floresta pegar frutas. Pensei que isso a distrairia, mas ela ainda não voltou. O que diabos eu fiz? Onde eu deveria procurá-la agora? E se algo aconteceu com ela lá fora? Nunca me perdoarei. Me ajudem, por favor." E então, o guarda florestal percebeu tudo e disse: "Acho que sei onde sua filha está. Não se preocupe. Ela está viva. Eu a salvei do pântano, mas ela está inconsciente agora. Levei-a para Dona Clara." Lúcia virou-se pálida para Dona Clara: "Você a levou para aquela bruxa? Deveria ter chamado um médico. E se ela piorar?" O policial acalmou a mulher: "Lúcia, não diga isso. Ela pode ser uma bruxa, mas realmente ajuda as pessoas. Vá até a Dona Clara amanhã e leve sua filha para casa. E você deveria ser grata a Mateus. Ele salvou a vida da Beatriz." Lúcia voltou seu olhar para o guarda florestal e correu para abraçá-lo. "Obrigado, Mateus. Não entendo por que Beatriz tem tantos problemas. Seu marido a deixou. Ela perdeu seu bebê. Ficou seriamente doente. E hoje quase se afogou no pântano. Talvez alguém a tenha amaldiçoado." Beatriz começou a recobrar a consciência apenas na noite seguinte. Sua cabeça doía, e ela não conseguia entender onde estava. Então, ela lembrou de tudo o que havia acontecido com ela na floresta. Ela estava vestindo uma camisa longa de algodão, e havia algumas velas no quarto. A mulher tentou se levantar, mas não conseguiu, pois se sentia muito tonta. Uma idosa entrou na casa. Ela se aproximou de Beatriz, colocou a mão em sua testa e disse: "Ótimo, sua temperatura está normal. Não pensei que poderia ajudá-la. Então, acho que é hora de conversarmos. Por que você foi ao pântano sozinha? Queria morrer? Meu nome é Dona Clara. Os locais têm medo de mim e pensam que sou uma bruxa. Mas isso não importa, porque eu ajudo as pessoas fielmente." Beatriz respondeu baixinho:
meu nome é Beatriz. Obrigada por me salvar. Como você sabia que eu não queria viver? É verdade. Eu queria morrer. Tenho uma doença terrível. Passei um mês no hospital, mas minha condição só piorou. Então, voltei para casa, para minha mãe. Beatriz contou a Dona Clara seu diagnóstico. Mas a Dona Clara franziu a testa, não acho que seja assim. Tenho certeza de que você não tem nenhum problema sério. Os médicos diagnosticaram você erroneamente. Provavelmente você tem problemas de tireoide e hormonais. Você sofre de sangramento e desmaios? Beatriz surpreendeu-se. Sim, é verdade. Como você soube? Não te contei nada. A Dona Clara sorriu. Eu costumava ser médica, então vou tentar curar você. Mas você tem que tomar todos os medicamentos que eu lhe der. Ou você confia em mim, ou tudo será em vão. Além disso, acho que você tem se preocupado demais. É por isso que seu corpo não consegue lidar. A primeira coisa que você tem que fazer é afastar todos os seus pensamentos de morte. Você tem que acreditar que definitivamente vai melhorar. Beatriz prometeu. Agora eu realmente quero viver. Apenas me salve. Eu imploro. Farei tudo o que você disser. Naquele momento, a porta se abriu, e Mateus e Lúcia entraram na casa. A mulher correu até a filha, abraçou-a, beijou-a e sussurrou. Você está viva. Eu espero. Quase perdi a razão quando percebi que você não voltou para casa. Não ouse morrer. Você me ouve? Eu preciso de você. Beatriz também estava chorando e sussurrou. Sinto muito, mamãe. Eu te decepcionei novamente. Não consegui nenhum fruto e quase morri. Mas a Dona Clara diz que os médicos estavam errados e eu não vou morrer. Eu acredito nela. E você também deveria. Vou ficar aqui enquanto ela me trata. Então vá para casa e me espere. Beatriz olhou para o guarda florestal e disse baixinho. Obrigada por salvar minha vida. Você é um verdadeiro herói e tem um cão tão leal. No início, pensei que fosse um lobo. Fiquei tão assustada. Mateus sorriu e pareceu um pouco envergonhado. Eu apenas ajudei você. Qualquer humano teria feito o mesmo, a propósito. Você não estava errada sobre o lobo. Eu o encontrei quando ele era apenas um filhote. Seu nome é Ralph. Vou levar sua mãe para casa agora e visitarei você mais tarde. Ok? Beatriz também se sentiu envergonhada na floresta. Ela pensava que Mateus era muito velho, mas agora percebeu que ele não era. Ela não entendia por quê, mas seu coração acelerou. Ficarei muito feliz em ver você, Mateus. 3 meses se passaram. Beatriz viveu na casa da Dona Clara, e Mateus a visitava frequentemente. Eles gostavam de trabalhar juntos na floresta, conversar e enterrar frutas. E logo eles se tornaram muito próximos. Eles contaram um ao outro sobre seus passados. A mulher se sentia muito melhor quando Mateus estava por perto. Ele a ensinou a abraçar as árvores e a floresta e trocar energia com elas, a ouvir o som do vento e o canto dos pássaros. Graças ao tratamento da Dona Clara, a saúde de Beatriz melhorou. Ela melhorou, parecia melhor e sorria mais frequentemente. Enquanto isso, Fernando já estava administrando a empresa de Beatriz como sua mãe. Ele começou a enganar seus funcionários e a multá-los sem motivo. Quando os médicos disseram a ele que Beatriz fugiu do hospital, ele imediatamente percebeu que ela tinha ido para sua cidade natal para se despedir de sua mãe. Ele não esperava vê-la viva novamente. O homem se divertia com outras garotas e vivia feliz. Ele não se importava com o destino de sua esposa.
Beatriz permanecia no passado para ele. Mas um dia, Marlene veio até ele e disse nervosamente: celebramos a morte de Beatriz cedo demais. Acontece que ela está viva e até namorando algum homem. O que devemos fazer agora? Fernando não podia acreditar. Isso não pode ser. Como é possível? Como você sabe? Marlene insistiu. Recebi uma ligação de minha amiga. Alguns agricultores da cidade natal de Beatriz a visitaram e contaram tudo a ela. Dizem que uma bruxa local a curou. Então, agora sua esposa está muito bem. Fernando ficou furioso. Não acredito. Temos que ir até lá. Preciso descobrir tudo por mim mesmo. Vou forçá-la a voltar para mim. No dia seguinte, Beatriz foi à casa de sua mãe junto com Mateus. Lúcia preparou um delicioso jantar e convidou Beatriz e Mateus para entrar. De repente, um carro de luxo parou em frente à casa. Fernando e Marlene saíram do carro. O homem viu sua esposa. Ela parecia tão feliz e um homem alto de barba estava ao lado dela. Ele segurava a mão dela tão gentilmente. Estranhamente, Fernando sentiu ciúmes, embora sempre pensasse que não amava Beatriz. Ele correu até o casal e começou sua conversa. Bem, olá, minha querida esposa. Então é aqui que você fugiu do seu marido. Eu pensei que você estava realmente doente, mas você apenas fugiu para me trair. Arrume suas malas e vamos para casa agora. Então Marlene entrou na conversa. Beatriz, querida. O que diabos você está fazendo? Por que está desonrando seu marido? Você não tem vergonha? Beatriz ficou tão confusa que nem sabia o que dizer. Ela não queria voltar. Ela e Fernando se tornaram estranhos há muito tempo. Mas a situação foi salva por Mateus. Com licença, senhor. Sobre o que você está falando? Você não se importou com sua esposa por 3 longos meses, e agora de repente decidiu encontrá-la. Você tem ideia do que a Beatriz teve que passar para se reerguer? Onde você esteve? Marlene ficou irritada. Quem diabos é você? Esta é a nossa família e resolveremos nossos problemas sem sua ajuda. Beatriz, pare de ouvir estranhos. Arrume suas malas. Estamos indo para casa. Mas o guarda florestal apenas sorriu e respondeu: estranhos? Então você não me reconheceu? Deixe-me lembrá-lo. Lembra do investigador que quase te colocou na cadeia há 6 anos? Pois é, era eu. E sabe, ainda tenho todas as provas do seu crime em um lugar seguro. Não perdi nada. Beatriz me disse que você ainda está enganando seus funcionários. E, como ela está viva, o testamento é inválido. Vejo que você está decepcionado. Você veio aqui para ter certeza de que Beatriz estava morta e não esperava vê-la viva. Acho que Fernando e Beatriz podem resolver isso sozinhos. Mas você, Marlene, desta vez você vai para a cadeia. Não vou perder essa oportunidade. Marlene olhou assustada e apenas disse ao filho Fernando: vamos embora daqui, por favor. Deixe Beatriz em paz. Deixe ela viver do jeito que ela quer. Mas Fernando não quis desistir. Ele começou a persuadir Beatriz a voltar para ele. Querida, vamos, por favor. Vamos para casa. Não seja tola. Somos uma família. Temos um negócio e nos amamos. Eu te amo tanto, minha querida. Mas Beatriz não acreditava mais nele. Ela sorriu tristemente e respondeu: em primeiro lugar, o negócio não é seu. É meu. E o apartamento também é meu. Eu comprei antes de nos casarmos. Então, você não ganha nada após o divórcio.
Não vou mentir com você. Vamos nos divorciar. Você nunca me amou. Não minta para mim e para si mesmo. Você estava esperando eu morrer. Caso contrário, você nunca teria me forçado a assinar o testamento. Estarei de volta à cidade na próxima semana. Então, você tem uma semana para arrumar suas coisas e sair do meu apartamento. Fernando e Marlene saíram, e Steve abraçou Beatriz e disse: então é essa a mãe do seu ex-marido. Bem, agora não estou surpreso com nada. Ela é uma fraude. Só posso imaginar o quanto você sofreu. E o filho dela não é melhor do que a mãe. Então, o que você decidiu? Você vai voltar para a cidade, para o seu ex-marido? Sendo honesto, me apeguei tanto a você. Não consigo imaginar minha vida sem você. Mas entendo que a vida na cidade é mais confortável para você. Beatriz olhou diretamente nos olhos de Mateus e disse: Mateus, sim, irei à cidade na próxima semana, mas apenas para vender tudo. Não vou mais embora da minha cidade natal. Você me ensinou a amar a floresta, a amar minha casa. Eu me sinto tão feliz aqui. Quando eu administrava minha empresa na cidade, não tinha tempo para mais nada, e não era feliz. Negócios em uma grande cidade são difíceis. Então, vou construir uma casa aqui e iniciar um novo negócio. Tentarei começar uma fazenda, mas farei tudo não como o fazendeiro local. A qualidade dos produtos será excelente e pagarei salários decentes aos meus funcionários. Percebi que devo viver como meu coração me pede para viver, não minha mente. E realmente quero que você esteja sempre ao meu lado. Posso sentir sua alma e você pode sentir a minha. O que você acha dessa ideia? Você vai me ajudar? Mateus ficou tão emocionado. Abraçou Beatriz e sussurrou: eu faria qualquer coisa por você. Me apaixonei por você no dia em que a levei para a casa da Dona Clara. Você estava tão desamparada, tão pequena e frágil. Eu preciso de você, Beatriz. Preciso de você como do ar. Você me deu um motivo para viver. Então, vamos entrar na segunda-feira? Beatriz foi para a cidade. Ela vendeu sua empresa e seu apartamento de forma muito lucrativa. Carregou seus pertences no caminhão e no seu carro e deixou a cidade para sempre. Não havia arrependimentos. Agora essa cidade barulhenta não lhe parecia mais mágica. Parecia suja e desordenada. Ela queria voltar para sua cidade natal, onde sua mãe e Mateus aguardavam. Mateus também viajou com ela, mas por um motivo diferente. Ele levou todas as evidências do caso de Marlene para os investigadores que conhecia e pediu que reabrissem o caso. Investigadores do Departamento de Segurança Econômica iniciaram inspeções e revelaram muitas violações. Agora, Marlene enfrentava uma sentença de prisão. Fernando ficou tão assustado que imediatamente partiu para outro país. Ele não tinha pressa em resgatar sua mãe. Ele realmente não se importava. Apenas agora, quando Marlene estava no centro de detenção esperando pelo seu julgamento, ela percebeu que tipo de pessoa egoísta ela havia criado. Marlene fez tudo pelo seu menininho. Ele nunca havia faltado nada. Sim, ela enganou as pessoas, mas fez isso pelo bem de Fernando. Mas o que ela obteve em troca? Agora seu filho a abandonou e fugiu, roubando quase todo o seu dinheiro. Beatriz começou uma nova vida. Mateus e Beatriz compraram materiais de construção, e o homem começou a construir uma nova casa. Beatriz queria uma casa espaçosa com varanda, terraço e um gazebo. Decidiram que Lúcia também viveria com eles. Assim, projetaram um quarto espaçoso para ela, com uma cama grande, uma cadeira confortável, uma pequena biblioteca e não se esqueceram de um jardim de legumes. Ao mesmo tempo, estavam construindo uma fazenda seguindo todas as regras para que o gado se sentisse confortável lá.
Lúcia ficou muito feliz que agora ela e sua filha eram inseparáveis. E ela gostava muito de Mateus. Ele era um homem trabalhador e sincero, e realmente amava Beatriz. O homem parecia distante e taciturno, mas provou seu amor por suas ações, mesmo nas pequenas coisas. Mateus silenciosamente cobria sua esposa com um cobertor se ela tirasse uma soneca durante o dia, lembrava-a de tomar regularmente suas vitaminas. E à noite, ele a abraçava, dizendo suavemente: "Eu te amo mais do que a vida." Passou-se um ano. A casa e a fazenda estavam prontas. Desta vez, Beatriz trabalhava como contadora. Eles compraram gado. O negócio começou a expandir. Beatriz vendia produtos com sucesso para clientes da cidade e até para alguns pequenos restaurantes. Porque, ultimamente, muitas pessoas preferem comer comida saudável. A carne de coelho, os ovos de codorna e o leite eram os produtos mais populares. Lúcia aprendeu a fazer queijo de cabra como uma profissional. O negócio da família já precisava de funcionários. Logo, os locais começaram a deixar a fazenda de André. Ultimamente, ele se tornou ainda mais ganancioso e insolente. Beatriz imediatamente ofereceu um salário decente e respeitava os funcionários. Muitos funcionários nem podiam acreditar na sua sorte. Mas André começou a ameaçar Beatriz, dizendo que queimaria sua fazenda. Ele não gostava desse tipo de concorrência de jeito nenhum. Decidiu que tinha que agir rapidamente. Mas, em vez de incendiar a fazenda ele mesmo, contratou alcoólatras locais para fazer o serviço. Beatriz e Mateus dormiam à noite, mas Lúcia tinha insônia. A mulher ouviu alguém quebrando a cerca do lado de fora. E então Ralph uivou alto. Ela correu para acordar Mateus e Beatriz. A princípio, Mateus não entendeu o que estava acontecendo, mas quando ouviu o uivo de Ralph, imediatamente saiu da cama. Pegou sua arma e correu para fora. Os dois bêbados com o galão de gasolina nem chegaram à fazenda, pois Ralph impediu um deles, agarrando sua perna. Mateus ordenou que Beatriz corresse até a casa do policial. A mulher correu para um policial local, e Mateus decidiu defender sua propriedade. Ele havia investido tanto esforço em seu negócio e não ia desistir sem lutar. Uma briga se iniciou. Mateus era mais forte e logo derrotou os dois vagabundos, especialmente porque estavam bêbados. Apontou uma espingarda para eles e gritou: "Quem contratou vocês? Quanto dinheiro prometeram para fazer uma coisa tão sórdida?" Um deles gritou: "Não atire, Mateus. André nos contratou. Por favor, nos perdoe." Um policial e Beatriz chegaram. Os vilões foram levados e só então Beatriz e Mateus notaram que havia uma mancha vermelha na pelagem fofa de Ralph. Mateus gritou: "Ralph, amigo, o que aconteceu com você? Aquele traste tinha uma faca? Vou salvar você, amigo. Só não morra. Eu imploro. Você é meu amigo mais fiel." O homem imediatamente pegou o amigo peludo nos braços. Beatriz ligou o carro e eles dirigiram para a casa da Dona Clara. A Dona Clara deixou o casal entrar sem perguntas. Colocaram Ralph na mesa e trataram o ferimento. Quando Beatriz viu a agulha e a linha nas mãos dela, sentiu-se mal. A Dona Clara ordenou que Mateus amarrasse a boca de Ralph com uma corda. "Não tenho anestésico, então terei que costurar enquanto ele está consciente e segure firme para que ele não se mexa. Beatriz, não fique aí parada. Me ajude." Ralph ainda tentava se libertar e uivava de dor. Lágrimas escorriam em seus olhos. Então, a Dona Clara deu a ele um remédio, deu a Mateus uma pomada e disse para ele trazer o lobo a cada 2 dias. E, mais importante, para garantir que ele não mastigasse os fios na ferida. Ralph estava se recuperando, começou a beber água e depois a comer. Mateus sempre estava lá por ele.
Levou o lobo para Dona Clara, acariciou-o e sussurrou algo para ele. Lúcia uma vez disse a Beatriz: sabe, querida, um homem que trata os animais dessa maneira não pode ser um idiota. Mateus é um homem decente. Estou tão feliz que você finalmente encontrou sua felicidade também. André acabou na cadeia por tentativa de incêndio criminoso. Fernando rapidamente desperdiçou todo o seu dinheiro em outro país e logo teve que voltar para casa. Mas, uma vez que os credores descobriram, sua vida se tornou um inferno vivo. O ex-noivo de Beatriz, o mesmo Vitor que havia terminado com ela tão covardemente quando ela era jovem, apareceu um dia na fazenda de Beatriz. Olá, Beatriz. Acho que você ainda me odeia e tem bons motivos para isso. Agi covardemente naquela época. Casei-me com Ariane depois, mas logo me arrependi. Nem sequer nos amávamos. Ela se comportava não como uma esposa, mas como minha chefe. Me humilhava. E então ela pediu o divórcio e foi embora. Meus pais morreram há muito tempo, e fiquei sozinho. Acho que essa é a minha punição pelo que fiz. Beatriz, preciso de um emprego. Me dê qualquer trabalho. Imploro. Farei tudo o que você disser. Preciso muito de dinheiro. Minha irmã está gravemente doente. Ele tinha certeza de que Beatriz o expulsaria. Mas a mulher apenas sorriu e respondeu: você está certo. Vitor, eu te odiei por anos. Eu não conseguia entender por que você fez aquilo comigo. Mas agora, tendo passado por muito, não guardo rancor contra você. Pelo contrário, se você não tivesse me deixado, então eu não teria ido para a cidade, não teria conseguido alcançar nada. E mais importante, eu não teria conhecido o Mateus. Sabe, só com ele eu percebi o que é ser realmente feliz. E, na verdade, estamos mesmo precisando de funcionários. Então, volte amanhã de manhã. Mas lembre-se, sem álcool no local de trabalho. O homem ficou tão feliz. Ele agradeceu a Beatriz e começou a trabalhar no dia seguinte. Ele observava o relacionamento de Beatriz e Mateus e se arrependia sinceramente por ter perdido uma mulher como ela. 6 meses se passaram. Beatriz estava bem, exceto que começou a ganhar muito peso, o que era incomum para ela. A mulher estava preocupada, mas estava ocupada trabalhando na fazenda e não tinha tempo para pensar em coisas ruins. Então, ela continuava adiando sua visita ao médico. Mas quando a barriga começou a aumentar, Mateus ficou assustado e levou sua esposa até a Dona Clara. A Dona Clara olhou para Beatriz, ouviu-a e riu alto. Você realmente acha que Beatriz está doente? Ela está grávida. Acredito que ela esteja pelo menos com 4 meses de gravidez. Beatriz ficou chocada. Ela não podia acreditar. Afinal, anos atrás, após um aborto espontâneo, os médicos disseram que ela não poderia engravidar novamente. Ela tocou sua barriga e sussurrou: eu não acredito. É realmente verdade? Mateus, que também sonhava com filhos há tantos anos, abraçou Beatriz e quase chorou de felicidade. Vamos ao hospital amanhã. É isso. Você não vai mais trabalhar na fazenda. E eu vou fazer todo o trabalho doméstico sozinho. Você só vai relaxar e se preparar para ser mãe. Não consigo acreditar que vou ser pai. O casal saiu do consultório médico feliz. O médico confirmou a gravidez e disse que eles teriam uma filha. A partir daquele dia, Mateus realmente fazia todo o trabalho doméstico sozinho. Preparava o jantar e cobria Beatriz de amor e cuidado. Ela não tinha mais arrependimento sobre seu passado e seu casamento fracassado. Aparentemente, essa foi sua longa jornada até a verdadeira felicidade. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.